Juliana Cerqueira traz aí como trazer Exu efetivamente para a educação brasileira, para a sala de aula. Quem que gostaria de trazer alguma perspectiva sobre isso? Olha só, eu acho que já está, né? Já está, só que a gente não, as pessoas não sabem, né? De verdade, Exu já está na sala de aula, né? Quer dizer, Exu já está em tudo, por tudo que existe, não é? Então, de verdade, não é? De verdade, Exu já está na escola, não é? Quer dizer, na presença das crianças, né? Então, eu tô pensando que, inclusive, essa pergunta é muito oportuna, que a escola tem lutado para retirar Exu de dentro dela. Ela, ela, ela tenta a todo momento ser esse lugar de controle, não é? De hermetismo, de teorias únicas, e é nessa hora que Exu pula como se estivesse numa fogueira, sabe? Fica saltitando. Não é essa imagem que me vem à cabeça de Exu saltitando e dando gritos na manifestação das crianças, não é? Que às vezes se sentem desconfortáveis na escola de hoje, porque a escola deixou de ser brincante, deixou de ser exusística, deixou de ser um lugar de acolhimento das tensões e dos conflitos com vistas à reorganização, não é? Então, eu penso que, de verdade, as tensões, não é, que estão ali naquele universo educacional são efetivamente tensões encruzilhadas exusísticas, não é? Então já está lá. É só a gente ver, acolher Exu que está lá, entendeu? E fazer a nossa oferenda, né? Transformar a escola num grande ebó, né? Quer dizer, aceitar, se oferecer mesmo a Exu com liberdade, com brincadeira, não é? Com coragem, não é? Porque precisa coragem, não é? Para repotencializar Exu, é o que eu penso. Eu penso que já está lá. Exu está em tudo, ele está, não é? Quer dizer, e a gente só precisa mesmo aceitar, primeiramente, Exu que está dentro de nós, não é? Exu que nos não é? Que nos é constituinte, não é? Exu que nos conecta, Exu que nos faz, Exu que nos empurra. Então, eu acho que esse é um caminho possível. E eu queria só dar um pitaco aí nessa conversa, porque o Babá falou uma coisa fundante, assim. Tem uma característica que acabou que o candomblé atribuiu só a Ogum, mas é também de Exu, a questão da estratégia. Então fica parecendo que só Ogum é estratégico, mas Exu é um estrategista de primeira linha, de primeiro plano, assim. Então, para ter Exu na escola, alguém tem que estar tomado de Exu, e nesse caso é o professor, é o educador na sala de aula, que tem que entender quais brechas e fissuras desse formato de educação colonial, de linhas retas, que eu achei essa imagem poderosíssima da fala de Luiz, sabe? E às vezes a gente quer falar de Exu levando uma mitologia para dentro da sala de aula sem apresentar a reverberação que ela causa, que eu acho que é muito melhor jogar, apresentar novas narrativas, trocar. Aí no último momento você diz, você sabe quem falou isso? Fulano de tal. Porque quando você começa num tempo que a gente está vivendo, extremamente neopentecostal, radical, medieval,
E tudo que a gente puder pensar de retrógrado, de congelado, de coma, de morto, de sem Exu, não dá para começar. Eu vejo, às vezes, as lutas de educadoras e educadores pretos em salas de aula tentando dinamizar, mas a gente está recebendo crianças e adolescentes doutrinados, agentes do sistema, né? Fazendo aí uma referência para a Matrix. Então, tem que estar possuído por Exu. E ouvir as estratégias que ele vai soprar no seu ouvido. Capoeirar, tem que sambar. Se não sambar, não vai rolar. Né? Tem que saber fazer girar, tem que tomar barra-vento, tem que saber dançar. E isso não é metafórico, é sério. Um professor sisudo, de linhas retas e frio, não imanta e não incendeia o corpo de ninguém. Agora, um educador tomado pela filosofia de Exu na sua prática, e acho que tem muito a ver com um pouco do final da fala de Luiz, sobre essa ética, sobre essa coisa da ação, e sobre essa investigação de Exu para além dos teóricos que falam, mas dele falando por si. O conhecimento de Exu, efetivamente, faz com que você leve ele para qualquer lugar. Qualquer. E a sala de aula é um lugar premente e urgente para que a presença dele se manifeste. Exu nas escolas, já. Veja bem, eu queria pegar um pitaco nessa conversa, porque eu sou um sujeito que trabalha na formação de professores e eu tenho que falar algum negócio aqui. Eu concordo rigorosamente com o Balá Sidney, com o Anissagé, e chamaria a atenção ainda do seguinte: a gente pensa muito na falta, no não tem, né? E a gente esquece que, por exemplo, onde Exu você não cria Exu, porque Exu é o criador. Então você não cria quem cria. Não tem como parir quem pare. Ou seja, isso é um fundamento, não preciso falar mais nada, isso é um fundamento. Então, está lá, ele nasceu antes mesmo que a própria mãe, né? Como diz um trecho do verso. E aí é importante a gente dizer o seguinte: você ativa Exu. E onde é que se ativa Exu? Dando de comer. Tem que dar de comer, né? Então, a questão eu respondo muito essa pergunta. Como é que faz para Exu entrar na escola? Como é que faz? Tem que dar de comer, né? E não é para ele entrar, porque ele já está lá. É para a Kizumba acontecer. E tem gente que acha que vai operar num campo meio de uma negociação livre da atenção. E não é por aí. O pau canta na casa de Noca. Vai ter Kizumba. E é administrar essa dimensão da Kizumba como algo necessário. Porque a gente está trabalhando numa dimensão onde a educação ela é investida, né, enquanto escolarização, como parte de um projeto de colonização das existências, né? Então, a educação é essa dimensão dupla, que ela, ora, pode operar como veneno, ora, operar como remédio, como batalha e como beleza. Não tem como desassociar. A gente ainda carrega um fardo, né? Uma espécie de quebranto mesmo. A gente carrega uma certa praga rogada, que a gente acha que a educação tem que ser um negócio da ordem de uma superação linda e tal, né? Onde todo mundo, você vai ali na esquina e você vai perguntar, qual que é o futuro do país? É educação e tal, mas a gente não admite que esse país é violento pra caramba, que esse país é desigual até o talo, né? E aí você vai me perguntar onde é que Exu entra na escola. Exu está na escola naquele moleque que é reprovado, que é estigmatizado, né, como mau aluno, como que não aprendeu nada, né? Você trabalha numa sala de aula, as pessoas não perguntam, as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Porque quem pergunta manifesta um não saber, ou é tido como aquele que incomoda, né? Então, a gente está aqui num lugar onde as pessoas consomem sem preparar o troço. Então, a gente está caminhando para esse lugar de destituição de vida, e isso é fundamental para se manter essa dimensão escolarizante dentro da métrica dominante. Então, assim,
Não é que ele tenha que entrar. Nós precisamos dar de comer para que ele trabalhe ao nosso favor, da escola que a gente quer. Né? Então, é dar de comer para trabalhar ao nosso favor. Né? Se você não dá de comer, ele... Porra, até porque Exu não toma partido. Isso é um outro fundamento. Né? Porque ele é partido. Como é que ele vai tomar partido? Então, tem que dar de comer para trazer o axé do camarada. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente precisa entender que ser educador é parte de um lugar de ida cotidiana ao campo de batalha, de ser uma espécie de quizumberbures que se odeiam os educadores nesse país, que se odeia a profissão docente, se desqualifica e por aí vai. Né? Só para fazer aqui uma troca de bola, ontem foi o aniversário do Paulo Freire, né, fazendo 100 anos, e Paulo Freire, que é fantástico, né, mas que tem toda a sua reflexão filosófica e política sobre a educação com elementos que estão presentes em Exu. Então, o caráter inconclusivo da existência está em Exu. A dialogicidade está em Exu. A dimensão amorosa, como uma ética responsiva, está em Exu. Né? Porque o amor é uma problemática filosófica do mundo ocidental, da forma que a gente lê, mas há uma dimensão de responsabilidade em Exu. Há uma dimensão de amizade em Exu. Não é à toa que Exu é o melhor amigo de Orumilá, que testemunha tudo e que, junto com Exu, participa de tudo. Né? Então, a dimensão cara da amizade, né? do compromisso, do respeito, da manutenção da palavra. Isso é forte para um país fadado a fake news. Tem que manter a palavra, tem que penhorar a palavra. Então, eu acho que a gente tem que pensar na contramão. A gente pensa muito na falta. Vamos pensar o que existe lá e o que a gente não percebe. Nos estigmatizados, nos excluídos, né? Nos reprovados. Porque ele está lá.